O idoso foi diagnosticado com demência. E aí, conta ou não para ele sobre esse diagnóstico? Essa é uma dúvida que aparece aqui com muita frequência e realmente não é uma pergunta simples. Mas no vídeo de hoje eu vou te ajudar a respondê-la. Meu nome é Thaís Rezende, sou psicóloga, mestra em gerontologia e hoje no canal da Felicidade eu vou te ajudar a pensar um pouco mais sobre essa questão. Contar ou não para o idoso a respeito do seu diagnóstico de demência. Olá! Se você está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já está inscrito, obrigada por estar aqui novamente e obrigada pelas sugestões de vídeo que vocês sempre me mandam. Essa foi uma pergunta que apareceu de vocês que estão aqui inscritos no canal. E eu até demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, confesso, porque eu quis me aprofundar no tema, eu quis buscar estudar mais para trazer aqui informações realmente robustas para vocês, porque eu sei que essa não é uma pergunta simples, não é uma pergunta banal, e eu já adianto que também não existe apenas uma resposta certa para esta pergunta. Se eu devo ou não contar para o idoso que ele está com demência, que ele foi diagnosticado com demência. E justamente porque não há apenas uma resposta certa, que eu quero já me adiantar aqui com vocês que esse vídeo não tem como função dizer para você o que você deve fazer ou não. Porque eu não conheço sua história, não conheço a história do idoso, eu só quero aqui trazer luz para que você pense a respeito disso e dentro da sua realidade, em conjunto também com o médico que acompanha o paciente, você possa tomar uma decisão mais assertiva a respeito da revelação do diagnóstico para o idoso. Agora, para você que buscou esse vídeo justamente porque está em dúvida, porque não sabe qual a melhor conduta, tem algumas coisas que nós devemos considerar quando nós estamos falando em revelar o diagnóstico para o paciente. Quando o assunto é revelar ou não o diagnóstico de uma doença, como a demência, existem dois pontos-chave que a gente precisa considerar. O primeiro é o estágio da doença. A gente sabe que conforme a demência avança, as pessoas vão também ter comprometimento das suas funções cognitivas. Isso quer dizer que conforme a doença vai avançando, a pessoa vai perdendo muitas vezes a capacidade de entender o que está acontecendo à sua volta, de entender o que está acontecendo com ela. Até mesmo é comum a gente ver idosos que têm uma demência mais avançada dizerem que a sua memória está ótima, que não tem nenhum problema cognitivo, justamente porque esses idosos já vão perder a capacidade de perceber o seu próprio estado cognitivo. A gente chama isso de anosognosia, é um sintoma neurológico. E por que isso é importante? Porque se o idoso está em um estágio mais avançado da demência, em que ele já não tem mais uma boa capacidade de compreensão daquilo, talvez a gente explicar a respeito do diagnóstico de demência não fará mais tanta diferença, ele não terá mais muita capacidade de escolher algo, frente aos seus tratamentos, porque não consegue mais ter uma boa compreensão da realidade. Então, considere em que estágio que o idoso está da demência, como que ele está ainda orientado a respeito do que está acontecendo, como que ele consegue ainda compreender, ter um raciocínio lógico a respeito das coisas que estão acontecendo. Se esse idoso estiver em uma fase mais inicial da demência, então pode ser que ele ainda consiga entender pelo menos um pouco, do que é esse diagnóstico, de como isso mudará a vida dele e a vida dos familiares. E isso traz para essa pessoa a possibilidade também de escolher a respeito do seu tratamento. Porque embora não haja cura para a demência, existem possibilidades de tratamento. E até mesmo esse paciente pode conversar abertamente com a sua família a respeito de o que ele gostaria, que a família fizesse quando ele não pudesse mais responder por si. Porque sim, haverá um momento em que esse paciente não vai mais poder dizer o que ele quer, porque ele não vai mais conseguir nem entender o que está acontecendo com ele. Então a família vai ter que tomar as decisões por ele. E se já tiver acontecido essa conversa anteriormente,
Também para os familiares vai ser muito mais tranquilo tomar uma decisão quando for a hora, porque eles já vão ter conversado com o idoso a respeito de quais são as suas vontades para aquele momento. Existe até mesmo um termo que nós utilizamos que são as diretivas antecipadas de vontade, que em linhas gerais é quando o próprio paciente ele revela quais são as suas vontades antes de chegar a hora. Então, são diretivas antecipadas de vontade. A pessoa já antecipa algumas decisões, algumas de suas vontades para os momentos de fim de vida em que talvez ele não conseguirá mais expressar as suas vontades verbalmente, seja por uma incapacidade cognitiva ou qualquer outro tipo de incapacidade. Mas isso só é possível quando a pessoa sabe que está com a demência, quando a pessoa sabe o que poderá acontecer com ela. Então, essa é uma oportunidade que a gente dá para as pessoas com demência quando a gente revela a eles o diagnóstico, ainda na fase mais inicial. A gente dá a possibilidade deles pensarem a respeito do que eles gostariam para os seus próximos anos. Não apenas a respeito de tratamento, mas também a respeito de coisas que talvez eles não conseguiram fazer até aquele momento da vida, como, por exemplo, visitar um lugar que eles gostariam de ir, ou se reconciliar com alguém da família, pedir perdão, deixar alguma pendência ali da vida, né, em ordem. Mas, se o idoso não sabe o que está acontecendo, ele não terá essa oportunidade. E falando sobre essa questão, eu vou citar também um trechinho para vocês deste livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela diz assim: quando dou ao paciente a chance de saber sobre a gravidade de sua condição, a verdade dá à pessoa a oportunidade de aproveitar o tempo que lhe resta de maneira consciente, assumindo o protagonismo de sua vida, de sua história. Então pense nisso também. Revelar ao paciente a respeito do seu diagnóstico pode sim ser angustiante, mas também dá a ele a oportunidade de assumir o protagonismo da sua vida, de escolher, de decidir o que fazer com os anos que lhe restam, ainda mais no caso da demência, em que ele, daqui a pouco, com o avançar da doença, não conseguirá mais tomar essas decisões. Além dessa questão da capacidade cognitiva do idoso, existe um segundo ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar em revelar ou não o diagnóstico, que é, se você que é familiar entende que aquele idoso gostaria de saber a respeito do seu diagnóstico ou não, ele prefere não saber. Isso porque as pessoas lidam de formas diferentes com a vida e com o seu adoecimento também. Existem aquelas pessoas que querem ser protagonistas, né, que querem estar a par de tudo, que querem de alguma forma ter controle sobre a situação, né, ter a possibilidade de escolher. E existem aquelas pessoas que preferem deixar que os outros escolham, preferem deixar que os filhos cuidem, até mesmo por às vezes não conseguir lidar com aquela notícia, não conseguir lidar com aquela adversidade. E existem mesmo os idosos que sofrem absurdamente com qualquer tipo, né, problema de saúde, e tem idosos que têm um medo, um terror enorme da possibilidade de ter demência. E se eles já sofrem com um problema de saúde ali que é mais simples, digamos assim, com o diagnóstico de demência, pode sim vir a emergir aí um estado depressivo, por exemplo. Até mesmo alguns idosos têm o comportamento de tentar se matar, de tentar tirar a própria vida quando recebem esse diagnóstico, e isso é uma coisa muito séria. Por isso que é a família que deve, conhecendo o idoso, decidir se, de fato, esse idoso vai ter condições emocionais de lidar com esse diagnóstico e, por outro lado, se esse idoso não vai conseguir lidar com isso, se vai ser um sofrimento muito intenso para ele, se ele vai se desesperar, né, e até mesmo, em alguns casos, tentar tirar a própria vida. E, com mais uma vez, não existe aqui certo ou errado. Existem diferentes perfis de idosos, diferentes formas de enfrentamento, e a família é quem vai conhecer melhor o idoso para saber como é que ele vai lidar com essa situação.
Mas aqui eu quero dizer também que, às vezes, a gente tem uma ideia de que aquele idoso vai ficar super desesperado, né, quando ele receber o diagnóstico, e na verdade, esse idoso às vezes vai se sentir até mais calmo, porque ele vai conseguir entender aquilo que está acontecendo com ele. Porque por mais que a gente não dê um nome para a demência, esse idoso, pelo menos no começo, vai perceber que sua cabeça não está tão boa, que ele está confundindo as coisas, e isso também gera angústia. Então, ao mesmo tempo que contar o diagnóstico pode gerar uma angústia muito grande, não contar gera uma angústia grande no sentido em que a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Então, uma dica que eu dou aqui é, antes de você já chegar falando que é demência, você ir trazendo as informações aos poucos, né? Falar com relação ao problema de memória que foi detectado, falar que o médico identificou que ele está assim com algumas dificuldades. E dependendo da forma como esse idoso for respondendo, você junto ao médico e aos outros profissionais da equipe irá decidir se irá contar a esse idoso ou não a respeito do diagnóstico. Mas abra a possibilidade, não tenha logo de cara, né, uma reação de negar o diagnóstico ao idoso, porque às vezes a gente acha que ele vai se desesperar e na verdade dar um nome ao que está acontecendo vai trazer mais conforto do que angústia, mas a gente só vai saber isso se a gente der para esse paciente uma oportunidade, né, de entender um pouco melhor do que está acontecendo com ele. E como eu disse, isso pode ser feito aos poucos. Mas isso, é claro, a gente também não pode desconsiderar, desrespeitar a vontade daquela pessoa. Então, como eu disse, não existe uma resposta certa ou errada. Não quis aqui nesse vídeo te dizer o que fazer, mas trazer alguns pontos para você refletir, sendo os principais. Qual é a capacidade cognitiva desse idoso de compreender o que está acontecendo e qual é a vontade desse idoso a respeito de compreender o que está acontecendo, de compreender esse diagnóstico? E essa resposta é absolutamente pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa questão bem polêmica e bem complexa que é revelar ou não o diagnóstico. E se você quiser outros conteúdos aqui para o canal da Felicidade, comenta aqui embaixo, né, que vídeo que você quer que eu faça, que eu irei preparar com muito carinho para você. Também te indico que me siga lá no Instagram, que é o Psicóloga Thaís Rezende, onde eu publico conteúdo diariamente sobre psicogerontologia, cuidado com o idoso e autocuidado. Espero você na próxima semana aqui no YouTube. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e a gente se vê com muito mais felicidade. Tchau, tchau!